Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue se fazendo presente conosco. Vamos lembrar que nunca estamos sós. Cada um dos senhores estão acompanhados dos espíritos amigos ou daqueles que querem ou buscam na prática do mal, de fazer alguma interferência para prejudicar-nos. Talvez por isso estamos aqui. Talvez. Nem todos, mas acreditamos que alguns de nós. E nesse momento em que adentramos daquela porta para cá, jamais vamos pensar que esses espíritos adentram também essa porta. Não. Algumas pessoas dizem, eu passo mal aqui dentro, os espíritos interferem aqui dentro. Não é dessa forma. É porque o pensamento deles se faz forte e presente com aquele que ele obsedia ou que faz mal. Então, é isso que acontece, as interferências. Muitas vezes, o sono inesperado. Infelizmente, nós que estamos aqui, dá para observar todo o salão. E então, podemos observar as pessoas dormindo. As pessoas que não suportam uma hora de ouvir falar de Jesus, sobre Jesus, da doutrina espírita do bem. Uma hora o sono bate e às vezes se afasta mesmo do corpo. Então, há essa oportunidade maior da interferência dos espíritos. Então, vamos cuidar para que estejamos alerta. Não porque eu estou aqui falando, não, conversando com vocês, porque é a doutrina, é o ensinamento do Cristo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos saber, que nós precisamos sentir. Então, vamos estar atentos para não termos sonos, atentos, porque muitas vezes em casa vamos dormir muito tarde, ou se fica vendo celular, ou vendo TV, tantas coisas, seriados, então distrai-se de uma forma enorme. Mas é que uma hora só, uma hora que escolhemos, nós escolhemos por estarmos aqui. Sabemos que hoje uma grande maioria das pessoas estão em tratamento. Outros vieram fazer o atendimento fraterno e por isso estão aqui, vieram ontem. Então, vejamos bem que estamos precisando. Apesar da chuva, viemos. Infelizmente, os outros não tiveram a coragem de vir, ou então nem puderam sair de casa. Não podemos julgar, não é? Porque há ruas alagadas e as pessoas não puderam ir embora, a parte da tarde foi melhor. Mas compreendemos que tudo tem uma razão de ser. Mas, de alguma forma, nós que estamos, fizemos uma boa escolha. Então, todos os que vêm buscam alguma coisa. Porque não estamos bem, ou porque queremos entender, ou nos sintonizarmos com alguma religião. Esse bem-estar pode ser físico ou espiritual. Problemas na família, não é verdade? Tantas e tantas dificuldades. Porém, a casa espírita é uma igreja. É um templo religioso. Então, nós devemos pensar assim, não só virmos buscar essa ajuda espiritual, mas também entendermos que é bom para nós termos uma religião, a escolha de uma religiosidade, seja ela qual for, evangélica, católica, budista, espírita. O importante é buscarmos um segmento religioso, a termos um local onde, no mínimo uma vez na semana, nós vamos ouvir a palavra de Deus, de Jesus, onde vamos nos sintonizar com o bem. Embora para nós, trabalhadores, nós viemos aqui vários dias ou até a semana inteira, porque temos responsabilidades. E ficamos felizes, muito felizes com isso. Porque temos um objetivo, eu posso dizer, depois dos 80 anos, depois de ter cuidado da família, tenho um objetivo de vida, e o único é o bem pelo bem.
O objetivo é essa casa. O objetivo é estar aqui procurando dividir o pouco que sei. E também fazer a doação que é possível. Então, nós vamos pedir que não venham em busca da cura do corpo físico ou de resolver problemas que nem vamos citar. Problemas financeiros, de ordem de família. A ajuda vai sempre chegar, porque Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á, procura e acharás. Mas muitas pessoas vêm querendo curar-se de um problema de depressão, de um câncer, de qualquer outra enfermidade, não é? Dores físicas que eu mesma sinto muito. Hoje minha perna direita não queria ficar de forma nenhuma. Tinha que esticar um pouco para depois abaixar, para poder não sentir tanta dor. Então, nós sabemos o que sejam as dores físicas, mas não procurem a casa espírita apenas por isso, para a cura do corpo. Certa feita, Jesus passou o dia fazendo curas. Curou muitas pessoas, muitas, o dia todo. Eram cegos, paralíticos, para todos ele estendia sua mão generosa e fazia algo de bom. À tardinha, Pedro, o apóstolo, observou que ele estava cansado. Todos nós cansamos, não é? Até Jesus. Que ele estava com aparência de cansado. Então, Pedro morava quase à beira do lago de Genezaré. Aí Pedro pegou pelo braço e disse, vamos, mestre, o senhor está cansado. Aí foi caminhando por ele, nos conta Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro, acho que é A Flores no Meu Caminho, A Flores no Caminho, que ela tem vários livros, que ela conta os episódios históricos que se passaram na época de Jesus. E eu gosto de imaginar. Então, eu penso numa praia nossa, deserta, não é? Onde não tenha tanta gente, onde tem um pouco de mato, aquela areia junto aos matos, e eu penso assim. Então, Jesus pegou Pedro pelo braço e, atravessando a areia, foi chegando na praia. E a onda do mar, a maré baixa, batendo, indo e vindo. E Pedro parou, esperando o mestre caminhar. E o mestre caminhou. Pedro procurou um toco de árvore, né? Uma árvore cortada, ainda estava com a raiz para fora e tal. E Pedro chamou Jesus para sentar-se ali. E Jesus acompanhou Pedro e sentou. Ficou calado, o olhar distante. Aí, sem falar nada, Pedro disse, Senhor, eu sei que estás triste. Aí uma lágrima correu dos olhos de Jesus. Pedro ficou angustiado, o mestre chorando, falou, mestre, não entendo a sua tristeza. Passastes o dia fazendo cura. As pessoas saíram jubilosas, felizes, dando saltos para seguir as suas vidas. Devias estar alegre com isso e agora choras. Aí Jesus disse, Pedro, meu amigo, estou triste sim. Houveram várias curas do corpo. Nesse momento, eu sei que alguns foram para as tabernas beberem. Outros estão comemorando com a família. Outros estão por aí fazendo tantas coisas. São poucos que estão aproveitando a saúde agora para vivenciar o bem, para procurar realmente agradecer a Deus esse momento. Muito poucos. Aí citou o nome de um que ele tinha curado, disse agora mesmo, ele está numa taverna cheia de mulheres a beber, a comemorar, dizendo que voltou à vida antiga. Ah, Pedro, eu não vim para curar corpos, mas sim para curar almas. Paremos e pensemos. Desde a fundação dessa casa, nunca houve objetivo nosso de que fosse uma casa espírita para fazer curas. Nunca. O nosso objetivo foi trazer Jesus. Nosso objetivo foi evangelizar com Jesus, da criança ao idoso. Por quê? Porque a pessoa
Desde cedo, então, em criança, quando conhece Jesus, quando é apresentado a Jesus, como os pais dão uma religiosidade, ele enfrenta todas as dificuldades da vida com maior segurança. Ele desenvolve a fé, a confiança e a esperança. Então, essa criança, desde a evangelização, ela parte por uma vida muito mais segura, embora as tribulações e provas naturais. Ela passa enfrentando tudo com muito maior firmeza, com muito maior segurança, sem tanto sofrimento. Mas mesmo depois, como eu, que conheci a doutrina espírita, li o primeiro livro já com 20 e poucos anos, quando ia casar, passei anos cuidando dos filhos, lendo e entendendo a doutrina espírita, que foi a maior revelação da minha vida, e um bem que jamais eu vou esquecer. Tudo que eu fizer ainda, eu não vou pagar tudo que eu recebo, pelo conhecimento doutrinário, pelo bem que eu recebo dos espíritos. Mas só adentrei a casa espírita quando meu filho mais novo, que hoje está com 56 anos, tinha 4 anos. Então, vejamos bem o tempo que passou, cuidando deles, mas na primeira oportunidade que adentrei o Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no bairro da Ribeira. Quando eu entrei pela primeira vez, uma casa simples, num primeiro andar bem simples, onde era um salão pequeno, relativamente pequeno. O chão era aquelas tábuas ainda lavadas, só uma mesinha para a tribuna e uma na recepção, umas cadeiras antigas e poucas. Mas, colocando o pé ali, para mim eu tinha encontrado o céu, porque eu tinha uma casa espírita segura para frequentar. Sabia que tinha uma certa mediunidade e precisava dar prosseguimento. Bom, já falei de mim. Então, foi assim que adentrei a casa espírita. E nunca, nunca vou cansar de agradecer e dizer a vocês que sempre considerei a casa espírita um templo religioso, um hospital, uma escola. Então, nós temos que ter respeito quando a gente está dentro daquela porta. Aqui para dentro, nós estamos entrando num hospital, muitas vezes numa UTI, conforme são essas 2 salas. Nós estamos entrando no hospital, mas principalmente num templo religioso. Quando eu ia à igreja e era católica, solteira, jovem, usava um véu para entrar na igreja. Ninguém entrava de decote, de pernas de fora. Jamais. Quem é da minha idade, eu tenho mais de 80, minha gente. Então, já vivi muito. Aí as pessoas podem dizer, agora é diferente. Não nesse sentido. Do respeito das leis de Deus e do amor, nada mudou. Mudaram as leis do mundo, as modas, mas não as leis de Deus. Nunca e jamais serão mudadas. Então, não mudou. E a gente adentrava a casa com esse respeito. E gosto muito de ter aqui esse respeito, de me manter nesse respeito, e sempre falo que tem oportunidade, divulgando dessa forma a casa espírita. É um templo religioso. Então, vamos respeitá-lo como tal. E aqui nós recebemos, sim, a ajuda, a doutrina divulgada, Jesus sendo apresentado às pessoas. Mas, como repetimos, da criança ao idoso. E temos como provar isso, porque nós temos evangelização infanto-juvenil, onde desde o bebê até a idade que queiram, as portas estão abertas. O jovem, adolescente, passa aqui, faz 18 anos, faz o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina, pode ser um trabalhador da casa e pode continuar como eu, para até enquanto viver, ou depois também. Então, a importância da casa espírita, a importância da nossa responsabilidade, a advertência de que não estamos aqui para fazer curas materiais, não esperem, mas sim ajudar a cura da alma, porque
A alma boa, curada, o corpo vai sentir esse reflexo, mesmo que hajam dores físicas, mas a mente e o coração estarão voltados sempre para o bem, para a fé racional, a fé confiante. Então, casa espírita é o que estamos apresentando nesse momento. Então, falando um pouco da casa espírita, e que viemos não para curar corpos, Jesus não veio para curar corpos e almas. Bem, vamos entrar no nosso assunto, a essência do Evangelho. Sobre a Bíblia. Todos conhecem a Bíblia aqui? Viram o livro, pelo menos? Acho que a maioria viu. Quantos leram? Está vendo? Não seria uma obrigação nossa ler a Bíblia? Eu vi isso desde criança, mas nunca consegui ler como deveria. Vou dizer a vocês, o Novo Testamento, sim, mas o Velho eu já tentei várias vezes e não consigo. Mesmo o Novo, muitas pessoas têm dificuldades, não é verdade? E há pessoas que dizem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que aquele homem fez. Eu já ouvi muito evangélico dizer isso. Aquele homem foi Allan Kardec, um importante professor francês, cientista, que na época era ilustríssimo. Colocou o nome Allan Kardec, para poder não ser conhecido, como o nome dele tinha muita visão. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não foi ele que fez o Espiritismo. Não foi ele que fez o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Os 5 livros da codificação kardeciana. Vejamos bem. Codificação kardeciana. Não foi ele. Ele codificou, ele organizou, mas não foi ele que fez. Então, as pessoas dizem que o Evangelho que nós estudamos é desse homem, Allan Kardec. Não é verdade. Cada um que pegar o Evangelho vai ver ali a citação evangélica. A parábola que Jesus disse, aqui no nosso Evangelho, traduzida de uma forma que todos nós entendemos, porque da forma que está na Bíblia, em geral, nós não entendemos. O passado, as línguas, as explicações do passado. Jesus falava no sentido figurado do que aquelas pessoas viviam na época. Agora, para nós é difícil. Tem gente que não sabe nada sobre natureza, sobre mar, sobre pescador, não sabe. Sobre animais, não. Não é verdade? Então, Kardec explicou. Kardec, junto aos espíritos, principalmente os espíritos, que explicaram sobre aquelas parábolas, trazendo ao nosso nível de conhecimento atual. Isso há quase 200 anos, a nossa doutrina. Então, o livro não é de Kardec. Não foi Kardec quem fez a codificação, e muito menos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não foi ele. A codificação consta de 5 livros que nós já falamos. O Livro dos Espíritos, a Filosofia Espírita, que chegou na França no dia 18 de abril de 1857. Como e por que chegou esse livro aqui, naquela época, e nós hoje acreditamos e sabemos que tudo que ali é verdadeiro. É a filosofia espírita. Então, quem quer saber sobre a filosofia espírita deve ler o Livro dos Espíritos. O Evangelho é sempre citado e é livro de cabeceira, para lermos todos os dias. Hoje mesmo eu fiz, por uma necessidade, o Evangelho fora do dia, da hora, não importa. A gente senta,
abre o Evangelho, faz a prece e nós recebemos a ajuda que nós precisamos. O Livro dos Espíritos é um livro para estudo, para ler. Certa feita, Emmanuel disse para Divaldo Pereira Franco, quando ele estava começando a ir à Casa Espírita, a ouvir palestras e se preparando para as palestras. Leia o Livro dos Espíritos. Aí ele disse, eu já li, leia de novo. Por 3 vezes, Divaldo Pereira Franco chegou e Emmanuel, que era o mentor espiritual dele, acho que a maioria sabe, já ouviu falar de Emmanuel, leia de novo. Na 4ª vez, ele disse, estude o Livro dos Espíritos. E Divaldo nunca parou de estudar o Livro dos Espíritos, porque se ele, que era esse orador que nós sabemos, da categoria mundial, estudava todos os dias o Livro dos Espíritos e nós já lemos o 1º capítulo. Acreditamos que não. Enquanto nós não lermos, nós não vamos entender mesmo a doutrina espírita. O que os espíritos fizeram e deixaram para nós, em nome de Jesus. Então, aí o convite para se ler, para se entender. Segundo livro da codificação espírita, que traz toda a ciência, é o Livro dos Médiuns. E o 3º livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito importante, todos os livros são importantes, mas houve uma característica maior. Vamos voltar um pouquinho ao livro dos Espíritos. Kardec, quando soube da doutrina, da comunicação dos espíritos na França, ele já estava acontecendo pela Europa. Acho que algumas pessoas já sabem. Fenômenos de batidas, fenômenos de coisas que aconteciam sobrenaturais, entre aspas, e esse fenômeno chegou às reuniões da sociedade, era diversão. As pessoas se concentrarem lá pelas altas, depois do jantar, colocarem a mão na mesa e fazerem perguntas, e a mesa sacudia, a mesa balançava, a mesa dava respostas. E Kardec, sabendo disso, disse que não acreditava nisso. Até que um dia ele foi levado por um grande amigo, sério amigo, para assistir uma dessas reuniões. Ele foi lá, ele viu que realmente o fenômeno não existia. Ele olhou a mesa para cá, para lá, disse, enquanto não me provarem que a mesa tem nervos e opções de pensamentos, ela não responde nada. Tem alguma coisa atrás disso. E ele, como cientista que era, ele foi procurar. E realmente organizou uma reunião onde os espíritos iriam responder a ele o que ele perguntasse. E ele perguntou, e os espíritos responderam. Nas brincadeiras que as pessoas faziam, nos divertimentos, os espíritos eram frívolos, brincalhões, que falavam o que queria, que brincava com a cara dos outros. Gente, até hoje em dia isso existe. Temos cuidado. Não vamos procurar qualquer médium por aí que está fazendo ou dizendo isso ou aquilo, porque nós poderemos ser enganados, com certeza. Então, até hoje, esses espíritos existem. Brincalhões frívolos que gostam de gozar com a cara da gente, existe. Quando nós vamos a uma casa séria, nós vamos ter as respostas dos espíritos sérios. Então, se nós queremos seriedade, não busquemos as frivolidades de certos lugares. Isso foi um parêntese. Voltando, então, Kardec começou a organizar e daí houveram as respostas sérias. E ele começou, então, a organizar de uma forma que, como cientista, ele pudesse ver se os espíritos eram sérios ou não. E, com o tempo, ele foi conseguindo fazer isso e foi convidado a codificar, então, uma doutrina num livro, e foi orientado para isso. E surgiu o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Bom, o Evangelho foi o segundo livro que foi trazido ao público. Então, nós vamos ler um trechinho, porque é importante. Este livro, publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho, Kardec explica o seguinte.
a 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte: esse livro da doutrina terá influência considerada, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as noções em sua vida prática. Dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de instruções excelentes. Fizeste bem em aceitar as questões de elevada moral prática, ao ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, os espíritos falaram isso para Kardec, que ele fez bem em aceitar tudo isso. Mas nos conta Amélie Boudet, que foi a esposa dele, que quando ele recebeu essa comunicação, ele se fechou num quarto para fazer uma oração. O guia de Allan Kardec, depois que a gente vai ver muitas vezes no Evangelho, São Luís, que fora um rei na França. Era o guia espiritual de Kardec. Parece que o rei é um rei católico, mas que nessas alturas, ele realmente conhecia sobre a espiritualidade, pois se tornou o guia de Kardec. E aí, Kardec, ouvindo as instruções dele, se afastou da cidade, foi para uma cidade longe, ficou no meio dos matos, não sei quantos dias. Aí foi orientado pelos espíritos a fazer as perguntas e a obter as respostas para esse livro. Então, ele lia a parábola do Evangelho, todas as parábolas que estão aqui, ele lia e os espíritos explicavam à luz do entendimento espiritual. Eram espíritos sérios, espíritos que entendiam muito bem do mundo espiritual, e foi passado para o livro. Então, em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declarava os dias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não podes negar. Então, Kardec não pôde negar aceitar esse trabalho, organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. A responsabilidade dele era tanta que ele não queria interferência de amigos, das pessoas, de ninguém. Queria aquela convivência espiritual. Só uma pessoa que lhe fazia as refeições ia na hora levar para ele, mas não ficava na casa, ele ficava sozinho. Lembramos de Chico Xavier ao psicografar Paulo Estevão, lá em Uberaba. Não. Fala mais alto que eu me esqueci. Em Uberaba. Ele já tinha saído da cidade de Pedro Leopoldo, em Uberaba. Então, ele ficou sozinho na fazenda que ele trabalhava, que era uma fazenda modelo. Ele trabalhava de dia. Quando ele saía, eu fui lá, e algumas outras pessoas foram, ele saía por um caminhozinho a pé e ia para um local que era subterrâneo, embaixo da casa. E lá ele tinha um porão, onde tinha uma mesa, uma luzinha, e todo o tempo que ele esteve ali, um sapo o acompanhava, ficava lá. Então, ele psicografou Paulo Estevão ali. Ele era retirado do corpo e participava do todo aquele assunto, aquele conteúdo do livro. Então, semelhante a isso, Kardec, muito antes, não é, foi para esse local onde ele recebia as instruções dos espíritos. E ali ele ficava sereno, só ouvindo. Só quando ele concluiu essas respostas, ele voltou para
à França, para a capital, onde a sua mulher perguntava a ele por que ele ficou tão afastado. Ele disse que era de tamanha responsabilidade para a humanidade este livro. Olha o meu como está, viu, minha gente? Isso é de pegar todo dia, toda hora. Eu tenho outros, mas olha para isso, rabiscado. Eu digo, pô, mas é esse aqui que eu gosto, porque tem o que eu quero. Todos têm, mas aqui está marcado. Então, ele ficou e organizou esse livro. A essência desse livro é importantíssima, porque é a mensagem de Jesus em todos os aspectos. Então, nós não podemos olvidar, esquecer, ler, prestar atenção, descobrir o conteúdo daquilo que foi lido, como nós já lemos aqui. E aqui eles vai dar outra explicação muito séria. Suas frases têm um sentido mais profundo do que parece a primeira leitura. Então, nós devemos pegar esse livro e ler de orelha a orelha. Não é só pegar, abrir, assim, uma casa é muito bom para nós. As orientações espirituais nossas aconselham abrir o livro, né, ler um trechinho e fazer uma prece. Ler em voz audível. Por quê? Eu já escrevi tantas vezes, já psicografei tantas mensagens, tantas vezes, essa história que eu já decorei. Ler em voz audível. Por quê? A gente poderia perguntar. Nós não estamos sós? Não. Exatamente não. Os espíritos nos rodeiam. E nem todos os espíritos podem ver nosso pensamento. Então é preciso de nós falarmos para eles entenderem. E o que queremos também fazer? Além de nós, que outros recebam as bênçãos desse imenso amor, de tudo o que há aqui. O tempo passa, eu falaria muito mais. A instrução do capítulo 1 constitui verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do espiritismo. Deve ser estudado atenciosamente, não apenas lido. Forma uma peça de grande valor para a verdadeira progressão da doutrina espírita. Herculano Pires. Esse foi o tradutor desse livro. Vamos ver o prefácio. Esse prefácio eu já li várias vezes aqui. Eu acho importantíssimo, tenho certeza que é importantíssimo, porque quem o ditou foi o Espírito da Verdade. E quem é o Espírito da Verdade? Dizem que é uma falange que, em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, pode passar as mensagens. Mas essa aqui foi do próprio Espírito da Verdade, que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao redor e à ordem de um comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Vejamos bem, os Espíritos do Senhor, por toda a humanidade, vêm iluminar nosso caminho e abrir os olhos quando nós não estamos enxergando. Eu vos digo, olha como ele diz, eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Chegada a hora que todas as coisas devem ser ditas. Confunde aqueles que querem fazer coisas, dizer coisas que não são verdadeiras. Não é verdade? Confundir os orgulhosos e glorificar aqueles justos que realmente fizeram e fazem o bem. As grandes vozes do céu ressoam como o toque de trombeta, e ao coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam, e que um hino sagrado se estenda e vibre de um eterno ao outro do universo.
Homens e irmãos amados, estamos junto a vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai do céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da verdade. Aí, será que temos pouco, minha gente? Desculpe de falar assim. Será que outra religião nos traz tantas explicações, nos ajuda ao entendimento, o porquê nascemos, vivemos, porquê sofremos, porquê devemos partir um dia? Sabemos que não. Eu transitei um pouco pelo catolicismo e pelo protestantismo. Portanto, todas são boas. Todas são um caminho, porque Deus está aqui. Todos são caminhos. Porém, se nós chegamos à casa espírita, é porque já está mais do que na hora da gente deixar de ser cego. Abrir os olhos para essas verdades e assumir a grande responsabilidade que temos diante de Deus, Pai. Não foi à toa que conhecemos a doutrina espírita, que fomos chamados. Diz Emmanuel, o mentor de Chico, que a pessoa que adentra uma vez a porta do centro espírita, ela já não é mais a mesma. Imaginemos nós que estamos tantos e tantos dias. Né? Dessa forma, agora nem estou falando para vocês, mas para nós, trabalhadores. O objetivo dessa obra, o Evangelho, divulgar, fazer conhecido e compreendido a mensagem de Jesus, contida na Bíblia, que é de difícil entendimento, como já falamos. Então, o objetivo é divulgar. Nossos amigos espirituais nos dizem, principalmente o mentor da nossa casa, muitas pessoas dizem, vamos trazer para aqui tratamento de homeopatia, tratamento de luzes, tratamento de tantas outras coisas. As terapias que são feitas não precisa ser na casa espírita. A gente já tem aí fora. Para várias pessoas fazerem. Então, ele pede que não é para trazer o mundo para a nossa casa espírita, mas sim levar Jesus para o mundo. Então, a nossa responsabilidade é, onde quer que estejamos, como estejamos, sermos exemplo da fé que nós professamos, levando Jesus a qualquer lugar que estejamos. Porque somos observados, não só pelas pessoas, mas pelos espíritos que nos cercam. E não somos conhecidos pela roupa que vestimos, pela aparência que temos, mas sim pela vibração que emitimos. Então, nossa vibração é que nos caracteriza para os espíritos e na pátria verdadeira. Então, podemos estar vestidos de rainhas, de príncipes, de operário, de mendigo, não importa. Podemos ser de qualquer nacionalidade, de qualquer cor, mas o que vai é o nosso procedimento, o nosso coração, o que vale. Então, essa luz que devemos ter, que eu falei semana passada, no domingo, sobre a luz de Jesus e a nossa luz interior, que nós devemos fazer brilhar. Jesus disse um dia, vós sois a luz do mundo. A nossa luz anda um pouco apacadinha, né? Meia sujinha. Precisamos lavar o vidro do lampião, limpar para brilhar um pouco mais. E então se aproximam pessoas, se aproximam espíritos interessados em receber essa pouca de luz que nós podemos dar. E nós devemos fazer isso. Não tenhamos a menor dúvida. Então vamos clarear a mensagem de Jesus, fazermos o que pudermos da melhor forma possível. Não vai dar nem para metade conversar. Mas vamos aqui. Vamos seguir aqui. As muitas passagens do Evangelho da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, são ininteligíveis e muito mesmo parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo é essa chave. Ela abre a porta
dos conhecimentos, da nossa capacidade de entender para o nosso próprio bem e para o nosso futuro espiritual. Então, devemos pensar e devemos repetir várias vezes conosco mesmo o que podemos fazer para o nosso próprio bem. Estou vendo que vou poder falar. O que dá? Certa feita, Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Eu me vou e prepararei o lugar para vós. Por que será que Jesus disse que o seu reino não seria desse mundo? Ficamos a pensar, por que será? Não é verdade? Porque realmente ele não está aqui entre nós. E o nosso mundo não é uma eternidade. A gente passa aqui de 1 a 70 anos, mas sabemos que é o máximo que acreditam viver o homem aqui na Terra, embora eu já estou passando mais, acredito que tem pessoas que também passem mais, mas é mais ou menos, né, o que a gente pensa. Então, o que é a Terra, afinal? A Terra é uma escola, a Terra é um hospital, a Terra é uma prisão, sim. Tudo isso é a essência do Evangelho, minha gente. Tudo isso é a essência do Evangelho. Então, o que nos explica? Que a Terra é tudo isso. Para mim, a Terra é o purgatório. Quando eu era católica, era céu, inferno e purgatório. Onde que estava o purgatório, eu não sabia. E para o céu eu não ia, e também para o inferno eu não queria ir. Então, como era a situação? Aí a doutrina espírita me explica, me deixa claro que o céu e o inferno não existe, que o purgatório, eu acredito, que seja toda a Terra, porque daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil. Não existe céu, não existe inferno. Conversamos com os espíritos. Vocês conhecem o céu? Não. Vocês também conhecem o inferno? Não. Então, o que vocês fazem? Vagamos por aí, porque não têm conhecimento da verdade. Não oram. Eu falo para eles, digo para eles, vocês oraram, buscaram a ajuda de Deus, de Jesus. Ah, não, porque não me lembramos e esquecemos. É o que a gente faz. Se esquece, depois vamos ficar por aí vagando, porque há uma enorme quantidade de almas por aí vagando. Então Jesus também disse: não vim destruir a lei. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a citação evangélica está em Mateus 5, 17 a 18. Então Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar cumprimento. Por quê? A lei que existia... Está calor, viu? A lei que existia... Eu estou com calor. Falei agora aqui alto e alguém ouviu. Então, a lei que existia na época era a lei de Moisés, que era respeitada, porque acho que vai ficar bom. As pessoas, naquela época, tinham aquele entendimento. Então, o que acontecia? Elas não compreenderiam jamais o que nós estamos falando hoje aqui. Estaríamos falando grego para elas. Então, Jesus usava aquela forma, usando a natureza, usando tudo mais que nela continha, para explicar as leis de Deus, para explicar esse motivo das pessoas estarem aqui sofrerem. Para nós já se torna difícil o entendimento daquela forma. Então, em todas as mensagens de Jesus, há realmente a citação do Evangelho, em que se encontra o assunto. Então, nós não podemos errar. Então, ele disse: meu reino não é deste mundo. João também, 33, 37. Eu não nasci e vim para esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E nós paramos para pensar: se Jesus veio para dar testemunho da verdade, tudo que ele passou, será que ele morreu na cruz mesmo para levar os nossos pecados? Meu Deus do céu, nunca acreditei nisso.
E os evangélicos ainda dizem, minha família toda é evangélica, minha gente, por isso que eu conheço. Meu irmão é pastor evangélico. E ele diz e manda mensagem, acreditam naquilo que eles dizem. E ele manda mensagem para mim, o sangue de Jesus te cubra. Eu digo, Pai do céu, eu não quero sangue de Jesus. Eu não quero o sofrimento de Jesus jamais. Para que eu vou querer que o sangue de Jesus me cubra? Eu não quero que ele derrame sangue de jeito nenhum. Então, ele esteve aqui para exemplificar. Ele sofreu pelo que sofreu para mostrar os martírios que ele passou em respeito às leis de Deus e para que nós pudéssemos enfrentar as nossas provas com dignidade, porque as escolhas, certas ou erradas, foram nossas. E nós só pagamos o que devemos. Então, se nós sofremos aqui por determinada situação, não podemos culpar a Deus e nem acreditar que foi Jesus que levou esses nossos pecados. Ele exemplificou para nós o que seria o sofrimento e o respeito a Deus, as leis de Deus. Todos nós sabemos as leis de Deus, não é? Acreditamos que todos nós aprendemos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E a doutrina espírita vem e nos diz, segundo semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente nem precisa de dizer muito. Jesus disse, eu não nasci e não vi esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que me segue e ouve a minha voz é da verdade. Ouvimos a voz de Jesus, deixamos essa pergunta para cada um, que possa repensar e ver realmente se ouve a voz de Jesus. Então, ele diz também, há muitas moradas na casa do meu pai. João 14, de 1 ao 3, versículo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu me vou e vos prepararei o lugar para um dia, né, nós habitarmos essas moradas. Qual será a nossa morada na espiritualidade? O que esperamos? O que estamos plantando hoje? Vou repetir outra coisa que digo constantemente aqui. Vivemos hoje o que nós plantamos ontem, na outra encarnação, nas outras. E nessa, nós estamos preparando a próxima encarnação. Como estamos preparando? O que estamos fazendo? Vamos prestar atenção. Qual será a nossa semeadura de agora? Estamos semeando sementes do bem, frutas doces, saborosas? Conhece-se a árvore? Pelo fruto. Então, ninguém engana ninguém. Somos conhecidos também pelos frutos que damos, que oferecemos ao mundo. E temos obrigação de fazer o melhor. Porque nós recebemos o melhor das mãos de Deus Pai. E que Jesus veio nos trazer esse melhor. Não é verdade? Então, há muitas moradas. Estamos preparando a nossa. Vamos ter cuidado. E um dos principais princípios da doutrina, que é Deus. A imortalidade da alma. 2. 3. Reencarnação. 4. Há muitas moradas na casa do meu pai. Foi o que nós estamos falando. E 5. Comunicabilidade com os espíritos. Tudo o que Jesus disse aqui. Estamos procurando falar. Há muitas moradas, estamos plantando a nossa morada na casa do nosso Pai. É o segundo, vamos dizer, a segunda, deixa eu ver, vamos dizer, a codificação tem essas 5 bases. A segunda é há muitas moradas na casa do meu Pai. A primeira é Deus. E a nossa, e todas as religiões são religiões que acreditam na imortalidade do espírito. Então, todos nós acreditamos. Acredito que todos vocês acreditam, né? Na imortalidade, que ninguém vai ficar por aí ao morrer, que tem um lugar, que o espírito sobrevive à matéria. E
Depois de há muitas moradas, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vem a reencarnação, um dos princípios básicos importantíssimos da doutrina espírita. Além do fora da caridade, não há salvação. Então, nós falamos isso quase todos os dias. Reencarnação. Há pessoas que dizem, eu mesma já ouvi dizer isso, acho a doutrina espírita maravilhosa, mas a reencarnação não existe. Não posso acreditar. Então, não é espírita de jeito nenhum, porque não é espírita quem não acredita na reencarnação. E nos próprios princípios que foi Deus quem trouxe para nós, que o Evangelho nos traz nesse capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em Mateus 16, capítulo 16, os itens 13 e 17. O que é bom nós buscarmos na Bíblia. Quem gosta de, pelo menos, folhear um pouquinho a Bíblia, pode encontrar esses ensinos. Então, já falamos de Deus. Então, a reencarnação, há muitas moradas na casa do meu pai, comunicação com os espíritos, nós temos a certeza disso. E aqui também, através da reencarnação, fala-se dessa comunicação com os espíritos, que existe, sempre existiu na Terra. É que quiseram apagar, passaram para a ressurreição. Mas a reencarnação sempre existiu. Nos povos antigos, todos sabiam disso. E não podemos negar. Negam, mas para nós é o fato verdadeiro. Continuando, Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que andais cansados, em sofrimento, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essência dos ensinos de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas nem todos. Alguns buscam Jesus, mas ainda não se cansaram, não. Continuam fazendo as mesmas coisas, continuam agindo da mesma forma e não se cansaram. Porque quando nós estamos cansados mesmo, sobrecarregados, buscamos Jesus. E Jesus nos disse, meu fardo é leve, meu fardo não é pesado, meu jugo é leve. Vinde a mim todos vós, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que ele nos ensina? Aprendei com ele, que ele é manso e humilde de coração. Somos mansos ou queremos guerrear, queremos discutir, principalmente em família, fazendo confusão, tumultos na família, quando devíamos calar. Nós que temos um conhecimentozinho maior, devemos calar, além de tudo que a doutrina espírita nos explica, mas Jesus disse isso, eu sou manso e humilde de coração, aprendei comigo. E nós precisamos aprender com Jesus e buscarmos no Evangelho, nessa essência que ele traz para nós, tudo o que é de melhor. Eu sou manso de coração. A humildade de coração lembra da brandura, lembra da gente reconhecer que não somos superiores a ninguém. Não somos iguais perante Deus e que devemos, sim, nesse mundo de dificuldades tão grandes, aprendermos a sermos mais humildes. A humildade é companheira da benevolência, da caridade, porque se formos agitados, se nos tornarmos perturbadores, jamais poderemos ser mansos. Então, os mansos herdarão a terra, os humildes verão a Deus. Então, mansidão e humildade. Eis o que Jesus não cansou de proclamar para todos nós.
teríamos muito mais a conversar, mas o tempo se conclui aqui e nós precisamos respeitar a hora do passe e a hora de todos nós. Então, amigos, irmãos, é pouco ainda. Diante de tudo que precisamos, diante de tudo que temos conhecimento, diante de tudo que Jesus traz para nós e trouxe, através da doutrina consoladora, a terceira revelação e o Consolador prometido. Certa feita, para encerrar, Jesus disse que não mais ficaria com os discípulos. Eles estavam reunidos logo depois da ceia. E Jesus disse que iria. E eles ficaram tristes, choraram e se aborreceram porque Jesus iria. Aí Jesus repetiu aquela frase: meu reino não é desse mundo. Ele disse: eu me vou, mas eu vos enviarei um Consolador, que ficará convosco, lembrando todas as coisas que eu disse e explicando muito mais. Esse Consolador ficará eternamente convosco, porque é o Espírito da verdade. Vamos refletir. O Consolador é a doutrina espírita que traz para nós todas as explicações que Jesus nos trouxe, o que acabamos de falar agora, de uma forma para um entendimento nosso. E ele ficará conosco e nos acompanhará para a eternidade. Porque quem nos trouxe tudo isso, e que é o nosso maior bem, é o próprio Jesus, que é o Espírito da verdade, que estará para sempre conosco. Não podemos reclamar de nada. Podemos, sim, sofrer e buscar ajuda, não temos a menor dúvida. Ninguém pode espetar um espinho no pé e deixar ele lá, se procura tirar. Então, precisamos buscar os recursos, mas confiantes de que jamais estaremos desamparados. Por pior que seja a dor, maior aborrecimento e sofrimento, Jesus está no comando. E mesmo que se apresente a hora da nossa volta à pátria espiritual, por que vamos temer? Eu penso isso comigo. Eu me preparo todos os dias. Depois dos 80, acreditamos que estamos na reta final. Então, é a preparação para essa vida verdadeira um dia. E vamos nos preparar e vamos fazer o melhor. Essa deve ser a nossa vivência. Se eu for hoje, amanhã, o que eu vou levar, vamos viver melhor o dia de hoje. No nosso caso, vamos começar amanhã um dia melhor, mais feliz, mais objetivando a nossa vida na fé, na confiança maior em Deus, em Jesus, e vivenciando o que o Consolador prometido traz para nós. Que Jesus continue conosco, que possamos ter uma noite de paz, levarmos para onde quer que estejamos a paz que sentimos nesse momento.